Noite! Boa noite, família MES, boa noite, queridos seguidores. Estamos aqui de volta para nossas lives de quarta-feira. Boa noite, Manuela, tudo bem, Mori? E já queria começar essa live parabenizando todos os meus colegas médicos. Hoje, 18 de outubro de 2023, Dia do Médico. Eu não sei se é mundial, eu acho que é, né? No Brasil eu tenho certeza que é. Olá, Aninha, tudo bom, Mori? E eu queria congratular todos os meus colegas que, assim como eu, né, tenho a honra e o prazer de exercer essa missão maravilhosa, que é poder ajudar as pessoas a partir dos ensinamentos científicos, né, do conhecimento. Olha lá, meu irmão chegando na live em ponto, é isso aí, maninho. A partir dos conhecimentos, obrigado, muita gente, beijinho, Michele, muito obrigado, e só parabenizando aí todo mundo pelo Dia do Médico, todos os meus colegas médicos, né, vamos transformar a saúde das pessoas de uma forma super natural, de uma forma super prazerosa e, né, sair desse paradigma de, né, só se trata doenças com remédios, né, vamos só tratar sintomas, remediar doenças. A medicina, ela é uma bênção e que a gente tem que utilizar essa ferramenta, né, em prol da otimização da saúde dos nossos pacientes para que o máximo possível a gente evite dar medicamentos. Boa noite, clã do MES. A gente fica falando essas brincadeiras mesianas, etc. Olá, Zezinha, minha tia chegando, beijinhos, Zeza. E as pessoas acabam falando, esse MES, eu já ouvi isso de um seguidor assim meio bravo, esse MES é uma seita de pessoas que querem acabar com a carne no mundo e etc. Como se o MES fosse uma dieta vegana, etc. Não é, né? Eu só, à luz do conhecimento científico, eu sei que a base da nossa alimentação tem que ser uma alimentação plant-based, porque os estudos todos mostram que isto é uma alimentação que favorece a nossa saúde e a nossa longevidade saudável. Eu ontem mesmo dei uma aula para quase 200 profissionais de saúde falando sobre os telômeros, a forma como a gente tem de melhorar a nossa uma estrutura que a gente tem nos nossos cromossomas, que faz com que a gente tenha maior longevidade saudável. E também cito muito o livro, inclusive na aula eu citei o livro do Dan Buettner, que ele fala sobre as zonas azuis. Para quem tem preguiça de ler, existe um documentário no Netflix falando a vida das pessoas com mais de 100 anos, né? Sei lá, o nome, não lembro exatamente o nome do documentário, mas bota 100 anos no Netflix, vai aparecer esse documentário, e ele fala justamente sobre esse livro dos centenários que existem no mundo, e para você ver, os centenários, né, têm uma alimentação MES, eles têm uma alimentação basicamente plant-based, com alguns alimentos de origem animal, como por exemplo os peixes, né? Porque existem vários, um dos países dos 100 países, os 2 países, né? A Icária na Grécia e a Sardenha na Itália, são países com dietas basicamente mediterrânicas, né? Então é uma dieta plant-based com introdução de proteína à base de peixes. Então eu acho que essa realmente é a dieta mediterrânea. É maravilhoso o documentário, não é, Sandra? Ele é emocionante a gente ver como é que realmente a gente pode ter 100 anos e ainda ter uma vitalidade suficiente para a gente ter autonomia, né? E poder ter o convívio social e etc. E isto é uma realidade. As pessoas não precisam morrer aos 60 anos, não precisam ter aos 60 anos uma doença incapacitante que vão fazer você ficar 20, 30 anos numa cama, porque isso também não é vida, né? Isto é um vegetar e viver, né? Aproveitar a vida é você ter a vitalidade e a autonomia que você merece. Falando em 100 anos aqui, chegamos em 100 pessoas aqui assistindo ao vivo. Na hora que eu falei 100, isso daí é um momento cabalístico. E só queria aqui começar parabenizando a todos os meus colegas médicos. É um documentário mesmo inspirador, né? A gente tem que ver aquele documentário e parar de ficar falando ele viveu muito porque ele tem uma genética favorável. Isso é a desculpa do preguiçoso vitimista, né? Que quer colocar a culpa em alguma coisa, e aí você vê que aquela pessoa não tem um mindset de saúde. Ela não acorda de manhã
faz uma atividade física, né? Não procura dormir cedo, não procura fazer intervalo de jejum, não procura fazer uma alimentação plant-based, tudo aquilo que a gente fala, né? E que a gente vê no documentário, que são pessoas, quando a gente fala em jejum, eles ali citaram uma outra característica muito importante, né? De longevidade que a gente sabe hoje, que é a diminuição do excesso de comida que as pessoas, né, hoje praticam, né? Um excesso de comida, uma alimentação altamente exagerada, como viver até os 100 anos. Exatamente, era esse o nome do documentário. Blue Zones é o nome do livro, Como Viver até os 100 anos, documentário. Eu estou sendo seu divisor de água. Fico mesmo feliz, Ica, mesmo feliz. Então, o que eu estava falando? Esqueci o que eu ia falar. Eu estava falando de divisor de água. Eu li, olha, o homem é uma tristeza, né, gente? É uma tristeza. Então, realmente, não é vitimizar pela nossa genética, e sim a gente tomar as rédeas da nossa saúde. A genética, a gente sabe, ela corresponde, e mesmo no livro do Dan Buettner, ele fala que mais ou menos, no máximo 20%, né, da nossa saúde, nossa longevidade tem uma determinação genética. Os outros 80% tem a ver com o nosso estilo de vida. Lembrei o que eu ia falar, é que o documentário, quando ele fala de alimentação, ele cita nos japoneses aquele mantra, o Hari Hashibu. O Hari Hashibu é você sair da mesa com mais ou menos 80% da sua saciedade. Não é aquela pessoa que vai na churrascaria e tem que abrir o botão, né, da calça porque a barriga já não cabe de tão estufada que ela tá. Aquela pessoa parece que a comida vai sair pelo esôfago. Isto é uma agressão ao nosso corpo, tá bem? É uma agressão. O processo digestivo é um processo metabólico que despende energia, gera muito estresse oxidativo, então a gente tem que comer pouco e comer bem. Isto é uma regra da saúde da vida. Restrição calórica com uma alta densidade nutricional. Esta é a melhor forma de você... Demora para você respirar. Essa é a melhor forma de você praticar uma alimentação saudável, muito que a gente preconiza com o MES, né? Quando eu falo para a pessoa fazer intervalos de jejum e uma alimentação plant-based diversificada, é justamente isso. É você não comer o tempo todo, deixar o seu corpo em processo de reparação e quando for comer, colocar os nutrientes todos que vão fazer a máquina funcionar na sua plenitude. Isso é muito simples, isso é transformador. São os testemunhos que eu tenho todos os dias de pacientes, né, falando, eu tô realmente, olha, hoje eu me sinto outra pessoa, hoje eu tenho muito mais energia, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Eu acho creatina excelente, tá? Creatina é um dos suplementos, se não for o suplemento mais estudado por artigos científicos, né? Tanto artigos com conflitos de interesse, que tem muitos na literatura, de empresas que vendem creatina, mas também de muitos estudos isentos de interesse, em que mostra que a creatina é um suplemento fantástico. Detalhe, para quem faz atividade física. Não adianta tomar creatina e ficar sentado no sofá. A creatina, ela vai potencializar a sua energia e desempenho muscular quando você estiver treinando. Única e exclusivamente para isso. Não é aquela pessoa seca, sarada que você vê que toma creatina, não é da creatina que ela tem aquele corpo, mas sim de um treino com uma nutrição otimizada. Tá bom, gente? Vamos lá responder o pessoal do MES, senão depois eu não respondo todas as perguntas e vocês brigam comigo com razão. Julinha, tudo bom, meu amor? Tá tudo ótimo, Julinha. Tirando a falta de tempo que eu tenho nessa vida, até peço desculpa, né, para alguns pacientes meus que às vezes me escrevem pelo WhatsApp e eu tento responder a maioria dos meus pacientes e às vezes eu não consigo responder com a urgência que os meus pacientes merecem, né? Às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, eu não consigo, gente, vocês terem a noção. Essa semana, por exemplo, eu segunda-feira trabalhei o dia inteiro, depois fui até a noite trabalhando, depois na terça-feira trabalhei o dia inteiro, à noite eu ontem dei uma aula, né? Como eu falei, dei uma aula sobre telômeros, aqui no Porto. Amanhã, hoje eu trabalhei o dia inteiro, agora eu tô fazendo a live, amanhã eu trabalhei o dia inteiro, vou trabalhar o dia inteiro, à noite eu tenho a aula do clube, amanhã às 21 horas temos a aula. Chegou, Rosinha chegou chegando, aí cheio de coraçãozinho, que maravilha, obrigado, Rosa. Amanhã eu tenho a aula do clube, em que eu vou responder perguntas sobre dos alunos do clube, sobre alimentação, né? E lá a gente foca muito na alimentação. E vou fazer uma aula sobre pão, explicar um pouquinho, né, sobre toda essa celeuma, explicar o direto está a parar, toda hora isso, né? Eu não sei se é o meu telefone ou o seu, Cristina.
A última vez que falaram várias vezes isso, acabou que o meu não estava travando. Mas isso, se calhar, é problema do Instagram, porque a minha internet está aqui no máximo. E também está uma chuva do caramba aqui, né? Isso daí realmente pode ter aqui uma interferência. Obrigado, Laís, pelas felicitações. Vamos lá, Anabela perguntou então. Anabela Boa Vista, Dr. Rodrigo, poderá falar das vantagens de fazer jejum noturno, por exemplo, das 19 até as 10 horas, o jejum das 19 da noite até as 10 horas da manhã, ou o de 22 até as 13? E se essa escolha pode interferir com algumas patologias? Obrigado. Essa pergunta é excelente, tá bem? Eu, muitas vezes, né, eu oriento as pessoas a pularem o pequeno almoço, respeitando e vendo a facilidade que as pessoas vão ter em tirar essa refeição do dia, que é uma refeição que as pessoas nunca têm tempo de fazer. Olá, Zezita, tudo bom, amor? Tô charmoso, isso é você que gosta, não se deve comer pão. Ana, é assim, você não acompanha as minhas lives, né? Eu falo muito sobre live. Olha lá, Anabela, hoje ela teve consulta comigo, Anabela, coisa mais linda, ganhei 2 presentes. Cadê meus presentes? Estavam aqui meus presentes. Olha. Ai, aqui. Olha que coisa linda que eu ganhei da Anabela hoje. Olha, uma pulseira, duas pulseiras que eu estava usando até agora e agora eu tirei. Então, olha, amanhã eu vou falar sobre pão, tá? Tem umas pessoas que estão falando que está travando. Eu peço desculpa, gente. Eu não sei se é do tempo, tá? O tempo aqui tá uma porcaria. Olha lá, Zezita tirou o café da manhã e se sente super bem. É claro, né? O jejum, eu não tenho a menor dúvida que é uma estratégia transformadora da vida de qualquer pessoa. Nós não fomos desenhados para comer o tempo todo. O nosso corpo não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Reparar e crescer, desenvolver, proliferar. O processo digestivo e o processo reparador são processos completamente antagônicos. O nosso corpo não consegue reparar no processo digestivo. Nesse momento, ele está recebendo a matéria-prima para construir, né? Então, ele está no processo anabólico e não no processo catabólico de reparação. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer períodos de jejum na nossa vida, em qualquer momento do dia. Eu recomendo muito o jejum. Olá, olha, pessoal da Bélgica aqui, não sei se está chovendo horrores, mas aqui em Portugal as plantas mereciam, né? Porque já estava tanto tempo sem chover, as barragens, né, tem que se encher de água, etc. Eu gosto de ver a chuva, porque além da chuva passar uma tranquilidade, né? Eu não sei se as pessoas sabem, a chuva, ela carrega o ambiente de íons negativos, que são íons que nos dão tranquilidade. Quando tá para vir um temporal, a atmosfera, ela fica carregada de íons positivos, né? A massa de água que tá vindo, ela empurra quando às vezes a gente tem aquele calor, né, que tá vindo e tem aquela sensação de que vai vir chuva, aquele momento, às vezes é um momento de um pouquinho de ansiedade. A atmosfera fica um pouquinho carregada de íons positivos que estão sendo empurrados pelos íons negativos que tá vindo da chuva. Então o que acontece? Muitas vezes, sabe quem tem essa percepção? Os animais. Sabe que os animais eles são muito mais sensoriais do que os seres humanos. Então os cachorros, às vezes os cavalos, em aras, são descritos cavalos ficarem agitados. E o tratador já sabe que vai vir chuva. Antes até de uma percepção de chuva, que lá, nos Estados Unidos a live está perfeita, maravilhoso. Entendeu? Então isso daí é a atmosfera, que pode se carregar positiva ou negativamente. Quando chove, ela se carrega negativamente. E dá uma sensação maravilhosa. Eu também adoro chuva, adoro o barulho da chuva, adoro Zeza no Brasil. A Zeza tá no Brasil, alguém perguntou isso. A Zeza tá falando que tá no Brasil. Você vê, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, sei lá mais onde escreveram. Vão falando aqui, pessoal do Nex tá indo. Aqui em Portugal tá chovendo bastante, não tá frio, mas tá chovendo bastante. E isso pode estar interferindo aqui com a nossa transmissão. Mas a chuva tem essa maravilha de além de hidratar nosso planeta, ela também nos dá uma sensação de tranquilidade. A chuva faz muito bem. A gente tem que saber apreciar tudo de bom. Não é aquela coisa de falar, eu odeio chuva, que porcaria que tá chovendo. Vejam o lado bom das coisas, gente. E tudo na vida tem um lado ruim e um lado bom. A chuva tem um lado maravilhoso, que é de tranquilizar a gente e de
regar as nossas plantas, etc. Já não lembro o que eu estava falando. Eu estava falando dos intervalos. Então é assim, jejum é maravilhoso para todo mundo, ponto. Isto é intransponível. Um dos motivos que as pessoas hoje estão adoecendo demais é porque as pessoas comem o tempo todo. Foi até uma diretriz dada pela indústria alimentícia, olha, pessoal de São Paulo, sol de rachar, uma diretriz, né, de indústria alimentícia, de que a gente ia comer de 3 em 3 horas, que a base da alimentação devia ser farináceos e massa e pão, né, aquela pirâmide alimentar ridícula que foi desenhada pelo Ministério da Agricultura na década de 90, e isso tornou as pessoas obesas e doentes. Então, a gente já sabe hoje, né, à luz do conhecimento científico, de artigos científicos que saem o tempo todo, uma alimentação intermitente, né, fazendo períodos de jejum e períodos de alimentação, é o que dá saúde para uma pessoa. Aí você fala, mas o doutor fala para não comer de manhã. Não comer de manhã tem uma facilidade adicional, porque é uma refeição que não é uma refeição social, as pessoas comem rápido, né? Porque tem que ir trabalhar, etc. Normalmente, as refeições são sobremesas, né? As pessoas comem cereais, iogurtes, pães e bolos, e isso tudo é lixo que não faz falta nenhuma na sua vida. Então, é uma refeição fácil de tirar. Por que eu não falo de tirar o jantar? Que, teoricamente, é infinitamente melhor, né? Porque o jantar é aquele momento social em que a família se reúne para conversar sobre o dia, os filhos falam da escola, o marido fala do trabalho, a mulher fala do trabalho, e etc. Então fica mais difícil. O que normalmente eu oriento é, você faça um jantar mais cedo, o mais cedo que você puder com a sua família, né? Deixa para fazer as coisas depois, chega logo e coloca a mesa, a família come, a criança tem que dormir cedo, tá? Todo mundo tem que dormir cedo, mas principalmente as crianças estão com o cérebro em desenvolvimento, e depois acordar cedo. E aí, você fazendo, né, esse jantar cedo, você pode até antecipar um pouquinho a primeira refeição. E esta seria a melhor janela. Nessa pergunta que você me fez, doutor, qual é a diferença entre comer de 19, né, até às 10 ou comer das 22 ao meio-dia e à 1 da tarde? Por quê? Porque quando você vai jantar às 22 horas, né, você colocou aí nessa janela que você termina de comer às 10 da noite, você está agredindo o seu corpo. O nosso corpo não foi desenhado para comer às 10 horas da noite. Às 22 horas, o seu corpo já liberou melatonina, que é um hormônio que vai ajudar no processo reparador. Então, volta um pouquinho o vídeo que eu acabei de falar. Processo digestivo e reparador não combinam, não batem junto. Ou você está no digestivo ou você está no reparador. Se você comer muito tarde, a sua reparação que é feita durante a noite, principalmente no sono profundo, ela não vai acontecer. O seu corpo ele está ali no processo digestivo, está liberando hormônios de digestão, está liberando fatores que vão atrapalhar. Ó, Joaninha, do meu coração, se a gente estiver trabalhando aqui comigo hoje, beijinho, Jô. Então você vai estar liberando, o seu metabolismo vai estar desregulado. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, tá bem? Quem definiu isso, diríamos assim, foram 3 americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2017. Então, deixa eu ver se eu lembro dos nomes deles. Então, foram 3 americanos que ganharam o Prêmio Nobel para falar sobre relógio biológico e ciclo circadiano. Jeffrey Hall, Michael Watson e Michael Rosbach. Foram os 3 ganhadores, laureados pelo Prêmio Nobel de 2017 por descrever os nossos relógios biológicos, né? Por definir melhor o que a gente chama de ciclo circadiano, porque eles identificaram genes que o nosso corpo tem a capacidade de produzir proteínas, né? Genes que codificam proteínas, uma chamada clock genes, né? Outro chamado pair genes, que vem de período, pair genes. Outro chamado BMAL. Então, são genes que são codificados pelo nosso código genético e que desenham o nosso ciclo circadiano. E quando você faz uma alimentação às 22 horas, isto é uma agressão ao seu ciclo circadiano. Por quê? Porque o primeiro marcador, o melhor horário de jantar é 6 da tarde. Esse é o melhor horário, porque você está ali no finalzinho da sua diminuição do cortisol, você ainda vai... e uma refeição leve,
tá bem? Você ainda vai ter ali algumas horas até o seu corpo realmente entrar no processo de sono e reparação. 2 horas às vezes é suficiente numa refeição para você já sair desse processo digestivo e já entrar no sono reparador. Você dormir por volta das 10 horas da noite, tendo jantado 2 a 3 horas antes, é o ideal. O ideal é dormir às 9 horas, né? Eu tinha às 6 às 9, mas aí eu tô pedindo muito. E eu não quero que ninguém fale que o Dr. Rodrigo é um fundamentalista, tá? Porque não sou. E eu sei que é possível. Dormir às 9 horas é possível. Hoje acaba a live às 9, eu durmo 9 e meia, 10 horas. Mas tem muitos dias. Ontem eu só consegui dormir às 11 que eu fui dar uma aula, mas isso é uma exceção, eu não dou aula todos os dias. Na minha rotina, eu vou pra cama por volta de 9 horas. E eu acordo às 6 horas sem despertador. Porque eu ainda fico mais ou menos uma hora lendo na cama, durmo às 8 horas, de 10 horas às 6. Às 6 horas eu vou estudar. E eu sei que isso é possível. E aí você nunca mais na vida coloca despertador para acordar. O seu corpo ele acorda naturalmente e não existe uma agressão ao seu corpo, que é uma segunda agressão. Vocês veem, gente, que no final das contas as pessoas agridem o corpo o tempo todo, né? E não percebem. Elas jantam tarde, estão fazendo uma agressão nutricional. Depois elas dormem tarde, estão fazendo uma agressão metabólica. Elas acordam de manhã com despertador, elas estão fazendo uma agressão hormonal. É um pico de hormônio que você faz logo pela manhã, você corta a sua liberação de hormônios da noite, né? Como por exemplo, melatonina, etc. Quer dizer, às 6 horas da manhã, teoricamente, você já começou a liberar cortisol. Já começa a ser fisiológico. Mas o problema é quando você está no meio de um sono profundo às 6 horas da manhã, porque você dormiu muito tarde. E isto é agressão para o seu corpo. Se uma pessoa acorda, né, no meio de um sono REM, toca aquele despertador, ela está no meio do sono REM, como é que você sabe disso? Você acordou com o despertador e você lembra do seu sonho. Você estava no meio de um sonho REM. E isto é péssimo para o seu cérebro. Por quê? No sono REM que a gente estrutura nossas memórias no nosso hipocampo. Então, ninguém tem que acordar com despertador. As pessoas têm que dormir com despertador, né? Essa frase é fantástica. É o quê? Você colocar um despertador para dormir. A hora que você tem que dormir é aquela. E aí você acorda sem despertador. O problema é que as pessoas não têm hora para dormir, ficam vendo televisão e internet, essas coisas todas, colocando luz dentro do olho às 11 horas da noite. Aí fica difícil, né? Você faz isso na sua vida, Miranda, que você vai ver a transformação que é. Aquelas pessoas falam, doutor, eu tenho uma quebra de energia às 5 da tarde, doutor, eu tenho uma compulsão de comer doce às 4 da tarde. Isso é tudo cortisol desregulado, gente. É tudo hormonal. E você corrige isso equilibrando, organizando a sua rotina. Deu para entender? Então, esses 3 laureados do Prêmio Nobel descobriram o ciclo circadiano, viram a importância que tem os horários de rotina na sua vida e aí eles oficializaram que é fundamental a gente ter uma rotina saudável, entendeu? Então é por isso que você tem que respeitar isso. Não pode agredir o corpo inteiro fazendo essas coisas, né? Comendo tarde, dormindo tarde. O maior regulador, gente, vocês entenderem. Então, o que eles quiseram dizer? Eles mostraram que o nosso corpo tem um relógio central, que é o principal. É o relógio o principal, o central, né? O relógio mestre, que é o nosso núcleo supraquiasmático. Né? O núcleo supraquiasmático recebe informações do olho, né? Que o olho é o nosso cérebro que está externo. O olho faz parte do sistema nervoso central, né? Ele faz parte do sistema nervoso central, ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso central e manda mensagens para o núcleo supraquiasmático, que são ali 20 mil neurônios que vão receber a informação que é dia. Né? Eles recebem informação que ficou dia, então essa informação vai lá e a pineal, né, para de produzir a melatonina. Quando acaba a luz, a pineal volta a produzir melatonina. Então, o maior controlador do nosso ciclo circadiano chama-se luz. O segundo maior controlador do nosso ciclo circadiano chama-se comida. A alimentação controla outros relógios do nosso corpo, que são os relógios biológicos periféricos. Não é o central do cérebro, mas os periféricos. Se o seu pâncreas recebe comida às 3 da manhã, ele começa a perceber, ele começa a entender que ainda não é a hora de dormir, porque isso não é a hora de uma pessoa estar comendo, mas as pessoas comem. E isto é uma agressão para o corpo. Gente, é assim, eu parei para olhar 2 vezes, porque eu não estava acreditando, mas está tendo aqui uma campanha em Portugal com outdoors de uma empresa de refrigerante que está escrito assim, 3 horas da manhã. Você merece isso. É um negócio desse. Eu não sei se vocês já viram essa campanha.
que é uma propaganda de refrigerante que a pessoa tá comendo assim um sanduíche com uma cara de maluco, devorador, e tá bebendo um refrigerante. Cara, isso é uma agressão. Eu tenho certeza que isso daqui a uns 20 anos, se alguém ouvir essa live, né, as pessoas vão falar assim, pô, há 20 anos o Dr. Rodrigo falou isso. Isto vai ser proibido. Eu não tenho a menor dúvida que isto no futuro vai ser proibido. Da mesma forma que há 30 anos atrás existia médicos fazendo publicidade de cigarro, né? Que existia no horário nobre uma pessoa fumando, né, e falando os benefícios do cigarro para a saúde, né, que era bom para a cabeça, que era bom para você ficar elegante, e era legal. E hoje a gente vê, né, 3 gerações depois, se o seu filho vê esse comercial, ele vai falar como é que é possível isso. Mas isso existiu, né, há muito pouco tempo atrás, porque o cigarro era permitido, né, e era incentivado. Hoje é a política pública que é responsável por isso, no mundo inteiro, né? Eu estou falando aqui para o mundo inteiro, tem gente da Bélgica, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Brasil, e isso acontece no mundo inteiro. Aqui em Portugal, para quem não viu ainda, e tem uma propaganda de um refrigerante escrito 3 horas da manhã, bem grande assim. O outro está escrito esfomeado. O objetivo é o mesmo, é falar que você nessas horas, né, que está comendo, tem que beber um refrigerante maravilhoso, e isto, gente, é surreal. E vai ser proibido, ainda não no mundo de hoje, porque hoje a política é permissiva, mas vocês não caiam nessa, tá bem, gente? Isso daí é a pior agressão que vocês poderiam fazer no seu corpo, é ainda tomar um refrigerante desse cheio de frutose, lá, da Suíça também, capitalismo selvagem, mesmo isso. Então, para quem não viu, vai ver essa publicidade aí, que ainda deve ficar algum tempo aí nas ruas, e pronto, e ainda bem que não cortaram minha live. Porque a gente fica falando essas coisas polêmicas, né? E são empresas, né, poderosas e pronto. Eu não cito nomes, né? Porque senão eu ganho processo ainda. Então entenderam isso do ciclo circadiano, gente? Então o primeiro é a luz, o segundo é a alimentação e o terceiro ainda é a atividade física. Tá bem? Não é ninguém para ficar no ginásio meia-noite. Tem ginásios que estão abertos 24 horas. Mas 2 horas da manhã não é para ninguém treinar. Esse é o horário do seu corpo se reparar. É o horário de dormir. Respeitem o seu ciclo circadiano. Gente, se eu pudesse dar um conselho de saúde, tá aqui Dr. Rodrigo falando, né? Eu acho que eu nunca falei isso em live, e é importante assim, né? Porque eu tenho pessoas que me acompanham já há anos e anos, e eu ficar falando sempre as mesmas coisas, fica chato. Daqui a pouco eu não vou acompanhar, ele fala sempre as mesmas coisas, né? Mas por acaso eu acho que eu nunca falei isso em live. Se eu pudesse dar um conselho, Marcinha, olá Marcinha, tudo bom, amor? Se eu pudesse dar um conselho para saúde e longevidade de uma pessoa, só pudesse dar eu falava assim: respeite o seu ciclo circadiano, respeite o desenho genético que a natureza fez para equilibrar, né, de uma forma harmônica os seus hormônios. Eles são liberados de uma forma fantástica no nosso corpo, mas eles precisam desse ciclo de rotina. Se um dia ou outro você sair da rotina, porque no fim de semana você tem uma festa, que no fim de semana você teve uma aula como eu dei ontem, isso, gente, não tem o menor problema. Isto é exceção. Mas na sua regra, na sua rotina, respeite isso. Isso eu falo muito no MES, né? Que no MES a gente tem ali uma disciplina alimentar, uma disciplina que é para justamente quando a gente quiser sair, né, chutar o balde, né, como a gente fala no Brasil, meter o pé na jaca, não tem problema nenhum, porque a sua regra ela estaria, né, equilibrando o seu corpo, e a exceção não vai determinar nada. Mas isso é muito importante, por quê? Porque eu vejo que as pessoas não têm hora para dormir, às vezes até colocam os filhos, às vezes nem os filhos têm hora, né? Mas as pessoas não têm hora para dormir, as pessoas não têm hora para acordar, as pessoas, né, ficam até tarde. Isso não existe, gente. Você coloque a sua rotina certinho, que vocês vão ver como isso é transformador na sua vida. E de preferência, aproveite os melhores horários para exercer aquelas atividades, né? Então, por exemplo, né, não é melhor horário para treinar o final do dia. Como eu falei, você começa a diminuir o cortisol. O melhor horário para treinar é quando você está mais alerta, que é na parte da manhã. São os horários que, né, eu desenhei na minha vida e consegui equilibrar de forma que eu tivesse a energia o dia inteiro de treinar e estudar na parte da manhã, né? E depois começar a atender os pacientes no final da noite, no final do dia, no máximo. Aqui eu tenho que fazer essas lives, né? Que se eu fizesse a live de manhã também ninguém ia poder assistir por causa de trabalho. Mas no máximo, né, ter um convívio social, ler um livro, etc. Não são atividades que vão
criar no meu corpo muito estresse, muita ansiedade, porque nesse momento, respeitando os meus hormônios, o meu cortisol está diminuindo, porque nesse momento aparece um novo protagonista que se chama melatonina. E o nosso corpo, gente, ele sempre está nessa dança hormonal. Eu hoje estava explicando para uma paciente, né, que o nosso corpo tem a dança hormonal do cortisol com a melatonina, né, que é num ciclo circadiano. Existe um ciclo circamensal, que é o ciclo da progesterona e do estrogênio na mulher, que também tem essa dança, que também se interrelaciona com cortisol e melatonina. Eu até podia dizer, né, que seria assim, o cortisol seria o amigo inseparável do estrogênio e a progesterona a amiga inseparável da melatonina. E esses hormônios têm uma interrelação muito grande mesmo. A progesterona e o cortisol, eles não se bicam, não se dão bem. O cortisol e a progesterona disputam carreadores hormonais, né, transportadores no sangue, chama-se CBG, Cortisol Binding Globulin, e eles disputam receptores, ou seja, eles são amigos que brigam o tempo todo, né? Ou seja, acabam sendo inimigos. O estrogênio e o cortisol não, eles têm muitas afinidades. E já a progesterona e a melatonina, elas se entendem muito bem, porque a progesterona é um hormônio que ativa muito nosso sistema nervoso parasimpático de relaxamento e a melatonina é o hormônio do sono. Então elas são grandes amigas, né? Então eu fiz essa analogia assim como é que você... faltou a palavra aqui, mas só para metafórica, né? Só para mostrar mais ou menos a relação dos hormônios com o nosso ciclo circadiano. Mas vamos lá, gente, que por incrível que pareça, eu estou na primeira pergunta. Caraca, que horas são? Meia hora para uma pergunta. A Lourdes Alves perguntou, doutor, gostaria de saber sua opinião. Há alguns anos, deixa eu pegar água só, gente, por favor. Há alguns anos, identifiquei que o vinagre, quando eu consumo em água, me dá labirintite. Nenhum médico acredita em mim. Eu acredito, Lourdes. Nunca vou... Olá, Bárbara, tudo bom, amor? Nunca vou desacreditar dos meus pacientes. A gente só tem que entender direito o que está acontecendo. Nenhum médico acredita em mim. Eu tinha esquecido desse detalhe e comecei a consumir o vinagre depois de tantos benefícios que o doutor falou. E logo após, tive labirintite. Enfim, posso fazer alguma coisa a respeito disso? Eu estou com a sua amiga que tem alergia a abacate. Ou estou como a sua amiga que tem alergia a abacate. Olha, Janetinha aí lembrou de uma amiga minha que falou que estava com alergia a abacate. E eu falei, Jane, você comia abacate antes? Ela é venezuelana, né? Ela falou, eu sempre comi abacate, mas comi uma agora e o médico falou que eu tô com alergia a abacate, eu não posso comer mais. Eu falei, olha, Jane, me desculpe, mas você não deve estar com alergia a abacate. Isso deve ser alguma coisa, uma desregulação da sua microbiota que fez ali uma hiperestimulação imunitária. Você pode ter feito ali, junto com o abacate, ter comido alguma coisa, você fez um disparo estaminérgico, né? E fez uma liberação estaminérgica. Ou aquele abacate podia ter algum químico que te fez mal. E ela realmente estava determinada a nunca mais comer abacate, porque ela passou muito mal mesmo, achou que ia morrer, porque ficou com falta d'ar e etc. Deve ter sido um pouquinho de ansiedade também, porque não pareceu que tinha sido uma reação anafilática, né? Aquelas angiodemas alérgicos, etc. Mas conclusão, eu falei para a Janete, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai ficar agora sem comer abacate, depois você vai reintroduzir o abacate, até eu te dou um abacate, que eu sei que é um abacate biológico, orgânico, e você vai introduzir. O que vocês imaginam? Ela comeu outro abacate, não teve nada, continuou agora comendo abacate, mas você vê, ela podia ter deixado de comer abacate na vida dela, porque ela teve uma reação alérgica e atribuiu ao abacate. E muitas vezes são uma série de outros fatores e não tinha nada a ver com o abacate. Ou indiretamente tinha a ver com o abacate. Eu faço implante hormonal sim, tá? Mas o implante hormonal, ele tem que ser muito criteriosamente indicado. Eu vejo aí um monte de gente colocando implantes e tendo problemas, tá? É outra coisa que está na moda e não é tão fácil assim. Você regular hormônios no corpo de uma pessoa é muito difícil. Isso é uma ciência que tem que ter parceria entre o médico e o paciente e não é fácil. Aí você coloca um implante e que tem ali uma dose de hormônios muito alta e que você depois tem dificuldade de controlar, porque você não vai conseguir tirar aquele implante ou vai tirar com muita dificuldade, você depois vai ter que lidar com os efeitos colaterais, ou seja,
É possível, eu faço, mas eu tento ao máximo evitar essa via, porque não é uma via das mais fáceis de ser manejadas, tá bem? Quem faz modulação hormonal sabe que isso não é fácil, né? Os pacientes são individualizados e coisas funcionam bem para uma e outras coisas não funcionam bem para outra. Doutor, hoje em jejum tive 140, não sei o que você teve 140. Mas se for de glicemia, isto pode até ser normal, tá? Isso não é grave ter a glicemia aumentada em jejum, porque nós fazemos em jejum picos de cortisol, cortisol hiperglicemiante, e ele é o hormônio que ajuda o nosso corpo a funcionar bem no jejum. Então isso não é grave, tá? Em relação a você, Lourdinha, então é assim, o que eu tenho de glicemia, pois é, isso não necessariamente é uma coisa problemática. Eu tinha que ver direitinho o seu quadro, mas isso pode ser fisiológico. Se você não comeu nada, é a glicose que o seu corpo está produzindo, está utilizando a sua glicose dos depósitos de glicogênio, isso não é grave. Grave é você fazer um pico de glicemia porque você tomou um refrigerante, aqueles anunciados lá às 3 da manhã. Então, eu nunca queria na vida que você deixasse de usar o vinagre, porque o vinagre é um alimento fantástico para a nossa saúde, né? Quando você fala dessas labirintites, você me lembra uma condição que hoje é um pouquinho subdiagnosticada, que existe formas da gente fazer esse diagnóstico e muitas condições de saúde muitas vezes estão relacionadas com essa manifestação que existe hoje na sociedade, que não é uma coisa muito antiga, também não é muito recente, que é a intoxicação por micotoxinas. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Se fala muito da aflotoxina dos amendoins, se fala muito da patulina, que é uma micotoxina que tem nas maçãs. E aí você me falou do vinagre, e aí eu não tenho conhecimento perfeito para saber, mas me parece que não seria, né? O vinagre de cidra, pela fermentação dada pelas leveduras, ele teoricamente ele vai inativar essas micotoxinas. Mas, por exemplo, concentrados de maçã, que você compra às vezes em produtos alimentícios, mesmo maçãs, produtos derivados de maçãs, a maçã é um dos principais, elas podem estar contaminadas por uma micotoxina chamada patulina. Quem nunca ouviu falar, vai estudar no Google isso, porque isto é uma causa de doenças. Isto é causa de vários problemas, inclusive quadros de vertigens, labirintites, síndrome de fadiga crônica, uns cansaços inespecíficos, dores de cabeça, e isso é subdiagnosticado, gente. Isso é um mundo para falar, eu não vou ficar falando muito sobre isso nessa live, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas isso é uma coisa que é um pouquinho subdiagnosticada. Você pode pegar toxinas e esses fungos até de apartamentos velhos, né? Garagens que você vai lá, a garagem da sua avó que você ajudou a fazer uma limpeza e ela tá cheia de mofo, tá? Mas eu vejo que a maior forma de contaminação por essas micotoxinas é a partir da alimentação. Então existe uma ocratoxina. Ocratoxina é uma toxina que tem muito em cereais. Outra toxina que tem muito em cereais chama-se zearelona, que é outra toxina, são palavrões, né? Mas a patulina, a aflotoxina, que tem muito no amendoim, em algumas outras oleaginosas que ficam armazenadas também. A zearelona, que ela tem, essa daí, gente, inclusive, ela causa uma estrogenicidade. Ela tem capacidade de se ligar a receptores de estrogênio. Então, ela pode alterar estrogenicidade, alterar função hormonais em mulheres. E isso pode gerar quadros, fenômenos vasovagais. Então, ela tem uma... Eu vou dar um exemplo disso. São mulheres que, às vezes, são suplementadas com hormônios e elas falam que não estão tendo o efeito que era desejado. E o médico fala, mas eu estou te fazendo uma dose tão alta do hormônio, por que não está acontecendo isso? Muitas vezes por disrupção receptor. A disrupção do receptor é a fechadura que está com problema. Você está colocando a chave, mas a fechadura está com problema. Você imagina você ter a chave da sua porta, mas alguém colocou um chiclete, uma pastilha elástica no buraco. Não adianta você ter a chave.
Então, se você tem um hormônio, mas o receptor ele não está adequado, o hormônio não funciona. Então, existem aflatoxinas que causam isso. Depois, quem quiser, vai ler mais um pouquinho sobre isso. Eu lembrei dessa, que tem muito em cereais também, chamada zearelona, e ela tem uma disrupção estrogênica e pode estar relacionado com quadros de vertigens e labirintite. Então, só levantei essa bola aqui para as pessoas lembrarem sempre que existem as micotoxinas. Por isso que eu falo que é muito importante a alimentação com alimentos orgânicos, tá bem? Alimentos biológicos de boa procedência, né? Porque muitas vezes você come esses alimentos, você nem sabe de onde é que vem, e eles estão ali, né, armazenados durante muito tempo em galpões úmidos, e que acabam tendo uma contaminação por fungos. Tá? Isso existe na sociedade, é muito mais prevalente do que as pessoas imaginam e é subdiagnosticado. Tá bom, gente? Pois se alguém quiser, eu escrevo esses palavrões para vocês. Deixa eu escrever alguns aqui, só para vocês. Ai, meu Deus, saiu Paulina. Patulina. Patulina, esse é da maçã. Zearelona tem muito em cereais. Ai, desculpa, saiu. Ocratoxina. Esse tem muitos cereais também. Milho, trigo, comedor de pãozinho. Higienização. E a aflatoxina eu acho que é a mais conhecida do amendoim, né? Então, por exemplo, tem pessoas que ficam comendo o tempo todo pasta de amendoim, né? Pasta de amendoim não é uma comida saudável, porque além de ser um amendoim desestruturado, né? Você ali quebrou a integralidade do amendoim, você pode ter essa contaminação, né? Por micotoxinas. Você tem ali um alimento com alta densidade calórica, pasta de amendoim é delicioso, né? Não estou dizendo que é ruim, mas não é saudável, né? Assim como gelado é delicioso e não é saudável. Aí eu falo isso às vezes para aquelas pessoas que adoram comer todos os dias pasta de amendoim, que ouviram no ginásio falar que é ótimo, e fala, doutor Rodrigo fica falando isso porque ele não gosta. Não, minha gente, eu adoro pasta de amendoim. Eu não como porque eu sei que não é saudável, tá? Ou às vezes como de vez em quando, mas eu quase nunca como. Bom, um dia a gente pode conversar mais sobre isso, tá bem, gente? Sobre micotoxinas. Ana Braga perguntou: bom dia, clã do MES, clã mesianos, que ela escreveu. Ai, meu Deus, fica chamando de clã e seita, depois dá problema. Doutor Rodrigo, para ajudar os meus problemas ósseos e reforçar minha massa óssea, o que eu posso tomar? Colagênio? Qual o doutor aconselha? Deixa eu ver que horas são, gente. 15 minutos. Então, assim, é aquilo que eu falo, né? Exatamente, o amendoim puro é o melhor que você pode comer, só tenha cuidado com a procedência, né? Você está comprando de uma pessoa, você pergunta de onde é que vem esse amendoim. A pessoa tem que dar uma orientação e você tem, no mínimo, se informar, né? Se aquele é de uma procedência fidedigna, porque você está colocando dentro da sua boca. Uma vez, há muitos anos atrás, eu peguei uma paciente que tinha uma parasitose e o fator de risco dela tinha sido, há muitos anos atrás, ter viajado para Tunísia e ter comido uma tâmara num vendedor de rua, entendeu? E ela tem certeza absoluta que foi a partir dali que ela começou essa infecção. Por quê? Porque o diagnóstico foi feito alguns anos depois e ela falou que desde ali ela sempre teve problemas intestinais. Ela começou a ter distensão abdominal, cólica, cansaço, diarreias, etc, etc. E ela consegue ver um gatilho, né? Quando estou em consultas com meus pacientes, eu sempre tento perceber o momento, né, do início dos sintomas. Eu hoje atendi uma paciente que há 2 anos ela colocou um DIU, né, desses DIUs hormonais. E a partir daí ela começou a engordar. Eu tenho alguma dúvida que o problema dela não foi que ela começou a tomar mais refrigerante? Óbvio que não, né? Ela pode até tomar refrigerante, mas o gatilho da ganho de peso dela, ela me falou. Ela falou, doutor, ela não me falou, né? Ela falou, há 2 anos que eu ganho, não, eu estou ganhando peso, eu quero emagrecer. Aí a gente começa a falar assim, bom, há quanto tempo que você tá com esse peso assim? Doutor, eu era magra, há 2 anos eu estou assim. Foi real, ela marca bem, ela tem exatamente a noção. Aí eu falei, o que aconteceu há 2 anos atrás? Ela falou, não lembro, doutor, não sei o quê. Você não falou que você tem um dispositivo hormonal? Tem. Quando é que você colocou? Aí ela ficou pensando, há 2 anos. Foi exatamente, se ela estiver aqui na consulta hoje, ela pode confirmar que foi exatamente assim. Ela não tinha percebido a associação.
Eu, enquanto médico, o médico acaba que é um detetive, né? Ele tem que fazer o diagnóstico fazendo perguntas, né? Igual um cientista, né? O cientista, ele fica o tempo todo perguntando sobre aquele experimento, fazendo perguntas e tentando obter respostas. E o médico faz isso, né? Hoje, no Dia do Médico, a nossa profissão, que eu acho uma profissão belíssima, a gente tenta fazer, né, diagnósticos não de doenças, de condições para a gente promover a saúde de uma pessoa. Então aqui eu tentei determinar o motivo pelo qual ela começou a ganhar peso. Era uma desregulação hormonal brutal por usar um dispositivo hormonal à base de progesterona, inibindo a progesterona fisiológica dela, né, por um mecanismo direto de excesso de ação de receptor de progesterona, o corpo para de produzir, e por anovulação. Sem ovular, exatamente esse é o papel do médico, exatamente. Então, ela sem ovular, não produz progesterona, ela tinha uma desregulação brutal, né? Uma predominância estrogênica. O estrogênio é um hormônio maravilhoso que em excesso, como tudo na vida, e desregulado, ele prejudica, ele aumenta a chance de ter proliferação e de gordura e de células cancerígenas. Então, a gente tem que corrigir isso. Estou dizendo que o DIU hormonal é impossível usar qualquer pessoa? Não. Não é impossível, né? Tem pessoas que usam e até conseguem, né, lidar com esse dispositivo. É saudável, no meu ver? Para ninguém, para mim é saudável, tá? É um químico, né? Não é um hormônio. Vou dar um exemplo, um chamado levonorgestrel. Levonorgestrel não é um hormônio. Ninguém tem esse hormônio no corpo. Isto é um químico que tem uma função de em receptores hormonais. Então, o que acontece? Ele desregula o seu corpo, porque se a natureza não desenhou esse hormônio no seu corpo, ela não sabe o que fazer com ele. Ela vai tentar se livrar, né? Ela vai tentar saber lidar dele de alguma forma. E tem gente que sabe lidar e sabe se livrar de uma forma melhor do que outras pessoas, né? Você tem aí uma pessoa chata na sua vida. Tem gente que sabe rapidamente resolver esse problema, né? Ou manda a pessoa lá para o outro lado, ou então ignora a pessoa e não deixa a pessoa te incomodar, e essa pessoa sabe lidar com essa pessoa chata. E tem outras pessoas que têm uma pessoa chata perto e não conseguem lidar com isso. Ficam loucas, né? Não conseguem mais fazer nada, ficam depressivas, né? Arrumei essa analogia agora para as pessoas entenderem que algumas coisas tem gente que sabe lidar e outras não. Por isso que para algumas pessoas o dispositivo pode até ser... A minha filha tem osteopenia. Eu não sei o que é osteopenia, deve ser osteopenia. Bom, se for osteopenia, era justamente o que eu ia responder aqui agora, que eu não consegui, porque, né, não paro de falar. E detalhe, gente, hoje eu comecei a live, eu até esqueci de falar, mas eu ia pedir desculpa, porque se a minha voz estivesse fraca, ou se eu estivesse falhando a voz, foi porque ontem na aula eu falei muito e falei muito alto, e eu tava hoje dei o dia inteiro de consulta, e eu tava já com a minha voz arranhando. Mas eu até esqueci de falar isso, né? Eu não sei, acho que ninguém reparou, mas minha voz não tá boa. Eu tô bebendo água, a voz não tá boa. Mas então, a pergunta dela, para ajudar os meus problemas ósseos e reforçar a minha massa óssea. Eu sempre que penso no osso, né? Eu penso numa tríade, né? A tríade que vai otimizar a sua massa óssea. E a tríade é a parte nutricional, então você tem que olhar para os nutrientes que vão ajudar a estruturar o seu osso, né? A gente sabe que tem um quarteto fantástico, vitamina D, cálcio, magnésio e vitamina K2. Esses não podem faltar, mas lembrar que na mulher o boro também é importante para o osso. O componente hormonal, este talvez seja o mais importante, né, componente, que na mulher, por exemplo, né, o estrogênio, ele é o maior sinalizador de estimulação do osteoblasto, que é a célula, é o funcionáriozinho que vai ali ajudar a reparar o osso. Então, mulher que entrou na menopausa e não faz reposição hormonal vai ter uma dificuldade soberba, né, de estruturar esse... Faz mal tomar misoprostol? Então, isso daí é um químico também, tá bem? Eu não vou falar aqui de químicos, mas isso não é hormônio, isso é químico, pelo amor de Deus. Então, o braço hormonal é fundamental e na mulher, né, é principalmente o estrogênio
também a testosterona tem uma função anabólica muito importante. No homem, principalmente, a testosterona, também o estrogênio tem uma função óssea muito importante. Então, esses dois hormônios, estrogênio e testosterona, são os dois hormônios anabólicos mais importantes para a estruturação do osso. Mas não só, né? O hormônio do crescimento, o DHEA, mesmo a melatonina, ela ajuda nesse processo. A reparação óssea, como eu falei, ela é feita em processos que a gente está dormindo, né? Então, a melatonina vai participar desse processo. E o terceiro pilar é o pilar do estilo de vida. Então, como eu acabei de falar, o sono vai ser importante para a reparação óssea, você tem que dormir bem. A atividade física, gente, a atividade física é fundamental. Se você for ver, astronautas jovens, que até tem uma alimentação boa no céu, no espaço, não sei se tem, mas se tivessem, eles têm um componente hormonal otimizado, são jovens, ele tem um componente nutricional, sei lá, otimizado, né? Estão comendo ali bem, nutricionista da NASA, tá? Mas eles não têm o componente da gravidade, de pisar no chão. Então todos os astronautas voltam do espaço e eles têm que fazer reabilitação óssea. Eles têm que fazer exercícios específicos, pular em trampolins, etc., porque eles vêm aquelas máquinas vibratórias para quem... Olá, Carlinha, tudo bom, amor? Lucinha, não sei se vou deixar essa live salva. Vocês têm que estar aqui comigo aqui no momento. Então o que acontece? Aquela máquina que vocês... Lembra que agora já não usa-se tanto, mas teve uma moda aí, o Power Plates, aquela máquina de vibração, aquilo daí foi desenvolvido pela NASA para astronautas estimular a massa óssea. Doutora Fran, chegando pontualmente sempre, 5 minutos para acabar a live. Tá certinho, Fran? Olha, certinho aí, 5 minutos para eu acabar a live, você chega sempre, tá aí cumprindo o horário. Entendeu, gente? Então essa é a tríade para o osso. Sempre que você pensar em osso, você não tem que pensar em remédio, alendronatos da vida, que meu pai até disse, ele deve até se mexer lá no céu quando eu falo esse nome, porque ele é o medicamento mais antifisiológico, se calhar, que existe na medicina, são os alendronatos, e que a medicina usa muito, infelizmente. Você tem que reparar o seu osso com esse tripé que eu acabei de falar, entendeu? Nutrição, hormônios e estilo de vida. Tá bom, gente? Então pronto, da parte nutricional, já que só que terminando a sua pergunta, você perguntou do colágeno, você pode usar sim um colágeno de boa procedência, um colágeno Verisol, o colágeno, o Ziloderm, né, um colágeno hidrolisado, tá? Colágeno é uma boa estratégia, comer bem melhor ainda. Adelaide Correia perguntou, bom dia, doutor, e de todos os messianos, bom dia, amor. Gostaria de saber o método para conseguir parar com a compulsão de doces. Olha lá, é eterna compulsão e isso é um assunto que eu acho que eu falo em todas as lives, né? Vocês e as suas compulsões. E eu vou dizer, gente, um dos maiores motivos... É claro que eu vou deixar a live guardada, Lucinha. Imagina se você que manda tanto coraçãozinho, eu não vou guardar a live. Eu vou sim. É óbvio que eu vou deixar, pode deixar. A sua irmã vai ver sim. E eu acho que vocês também deviam mandar essa live para todo mundo que vocês puderem, para a gente fazer esse multirão, né, em prol da saúde. É isso aí. Obrigado, Aninha. O que eu estava falando, gente? Então, compulsão. Essa eu devo falar em todas as lives, né? Compulsão alimentar é um assunto... Compulsão por doces, desculpa, mas também alimentar. É um assunto que, né, eu falo muito nas lives. E eu vou dizer, gente, vou voltar ao assunto do início da live. Eu acredito que a melhor forma de você controlar sua compulsão alimentar é fazer aquilo que eu falei. Ter uma rotina de vida e um ciclo circadiano adequado. Aí você fala, mas o que isso tem a ver, doutor? Mas o que tem a ver eu dormir cedo agora e eu ter a vontade de comer meu docinho? Tem muito a ver, gente. Porque quando você tem os seus hormônios equilibrados, quando o seu cortisol está otimizado, que é um dos hormônios hoje... Vamos fazer a live, Fran, é verdade, olha, esqueci, doutora Fran, que é especialista em compulsão alimentar, uma psicóloga, vai falar aí do ponto de vista da terapia cognitiva, como é que a gente consegue controlar compulsões. Mas eu vou falar aqui um médico que gosta de hormônios, como é que você pode minimizar muito esse processo. É claro que sempre tem um componente emocional, mas se você tiver os hormônios trabalhando a seu favor, os hormônios são poderosos, gente. São poderosos. Aquela pessoa que tem uma distimia, tem uma depressão crônica, e você vê equilibrado no corpo da mulher, por exemplo, estrogênio. Eu pego pacientes altamente distímicas e depressivas, a gente coloca estrogênios em níveis ótimos e a mulher fica top. Ela começa a ter... Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela se sente bem, é tudo ótimo. Como é que você tá, doutor? Eu tô ótima, tô bem, não sei o quê.
Por quê? Tem ali uma predisposição genética, mas tem um hormônio em cima que tem um poder de mudar aquela genética, né? O fator epigenético hormonal. Fantástico. Nas compulsões é a mesma coisa. Você pode ter ali uma desregulação até de neurotransmissores, né? Como, por exemplo, aquela desregulação da dopamina, né? Porque você está comendo doce, tem sempre aquela motivação para comer o doce, fica naquela via dopaminérgica. A forma de você tratar isso, né, aquele famoso jejum de dopamina, por exemplo, o jejum ajuda muito nisso. Você otimizar vias paralelas, né, que vão ativar sua dopamina para outra, vão ativar seu foco para outra coisa, liberação de dopamina, como por exemplo uma atividade física regular. Ela tem capacidade de fazer isso, mas quando eu estava falando do ciclo circadiano, eu quero dizer o seguinte, gente, a gente tem um hormônio poderoso para controlar essas nossas compulsões, que chama-se cortisol. O cortisol é um hormônio que não precisa que seu corpo peça doce, porque ele é hiperglicemiante. O cortisol, ele coloca glicose no nosso sangue. Alguém escreveu aqui para mim, multidisciplinar é o melhor de tudo, é claro, né, Franzinha? Alguém escreveu aqui para mim, doutor, eu faço jejum e eu estava com 140 de glicemia. Né? Alguém escreveu aqui e ficou preocupado. Já não lembro quem foi. Se tiver ainda na live aí, diz quem foi. Então, o que ela quis dizer com isso? O meu corpo em jejum está produzindo 140 de glicose. De onde é que está vindo isso? Né? Se não está vindo pela boca. O cortisol está utilizando vias, né? Depósito de glicogênio, está utilizando... foi a Fátima Brito. Pois é, a Fatinha, não sei se ela foi embora da minha live, foi dormir, fez muito bem. Doutor Rodrigo tá falando para dormir cedo e agora aí tá falando 9 da noite para frente do telemóvel. Mas tá errado, né? Tô errado, gente. Vou começar a fazer minhas lives mais cedo. Um dia ainda vai acontecer isso. Então o que acontece? O cortisol, ele tem esse poder hiperglicemiante, ele tira nossos depósitos de glicogênio, ele faz uma coisa chamada gliconeogênese, vai formar glicose a partir do glicerol, dos triglicerídeos. Olha que maravilha, está limpando o seu corpo. O cortisol, ele tem essa capacidade e vai diminuir suas compulsões, porque ele está colocando glicose no seu corpo. Então, se você tiver esses hormônios equilibrados, né, aí no caso eu falei do cortisol, com um ciclo circadiano correto, e quem não viu a live, vê o início da live, que eu falei ali como é que você regulariza seu ciclo circadiano, dei até a explicação dos ganhadores de prêmio Nobel, né? Você já equilibra esse hormônio e vai ter menos compulsões. A segunda coisa é a insulina. Se você fora dos horários, né, de comida, você está morrendo de fome, veja o que você está comendo na janela alimentar. Porque provavelmente você deve estar comendo alimentos com alto índice calórico, alto índice glicêmico. Dreina do meu coração, tudo bom, minha paixão? Você deve estar comendo alimentos com alto índice glicêmico que estão disparando a sua insulina. Aí sua insulina está fazendo uma montanha-russa hormonal de picos e vales, e no vale você vai ter uma hipoglicemia, e aí dá aquela compulsão. Então entendeu? Se você tiver a liberação do cortisol de uma forma fisiológica, que é o ciclo circadiano, e a liberação da insulina de uma forma harmônica, né? Principalmente em platôs, nunca fazendo picos e vales, você vai ter aí dois hormônios poderosos que vão controlar a sua compulsão alimentar. Deu para entender, gente? Todas as quartas-feiras eu faço live, Lucinha. Onde você estava? Eu faço isso há mais de 4 anos. Não era quarta, era terça. Mas eu já faço live há 4 anos. Toda semana. É cansativo. Às vezes eu estou de férias, né? Ou estou em alguma situação, não tem live, mas normalmente é toda semana. Entendeu, gente? Olha o poder dos hormônios. E para falar nisso, né? Agora, na primeira semana de novembro, 6, 7, 8 e 9, vai haver uma nova edição do MES, tá? Que é a Maratona de Emagrecimento Saudável. Nessa quarta-feira, no dia 7, dia 8, não vai haver, 8 de novembro não vai haver live, por um motivo, né, maior. Eu vou estar ao vivo com vocês, falando, só que aí do caso do estúdio do MES, falando sobre a Maratona de Emagrecimento Saudável. Eu não sei se as inscrições já estão abertas, né? O link já está na bio, mas é o evento que vai ter. As pessoas pediram muito uma nova edição do MES esse ano. Como eu estou escrevendo livro e outras coisas, eu não ia fazer, mas acabou que vou fazer mais uma edição do MES esse ano e depois já não tem mais. Gente, outra pergunta aqui que a Isabel, eu não respondi ela. Eu peço desculpa, Isabel, se eu pulei a sua pergunta. Eu não sei por que eu não respondi há 2 semanas atrás, mas vou responder agora com o maior carinho para terminar essa live. Aqui vai. Fui diagnosticada com lúpus há 8 anos. Lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune, compromete pele, articulações, é uma doença crônica, né? Mas que teoricamente não é uma doença incurável
que a gente consegue, não consegue de forma nenhuma controlar, não é assim. Você consegue colocar o lúpus em remissão. É claro que isso não é fácil, é claro que isso precisa muito da ajuda do paciente, mas isto é possível. Você tem uma predisposição a essa doença, não tem a necessidade absoluta de ter ela manifestada no seu corpo de uma forma exacerbada e nem com o uso de químicos, tá? Eu tenho certeza absoluta disso, gente, porque já acompanhei pacientes de lúpus em remissão, tá? Não é o que mais aparece para mim, mas já acompanhei, assim como outras doenças autoimunes, que no fundo é tudo a mesma coisa, uma desregulação do seu sistema imunológico, em que o seu corpo está produzindo autoanticorpos contra você mesmo, nesse caso o lúpus, né, que compromete articulações e peles e outros tecidos conectivos. Há 4 anos que me negativou. Ah, então você já teve ela. Mas o médico que me acompanha disse para eu continuar tomando a medicação por toda a vida. Eliquis, Plaquenol e Pregabalina. Na sua opinião, o doutor acha que eu posso vislumbrar de largar a medicação? Não tenho sintomas, a não ser alguma fadiga às vezes. Isabel, é aquilo que eu falei. Eu tenho, fica no YouTube por algumas horas. A live, o MES, ele só fica online durante 24 horas. E esse não tem live gravada. Então é assim, eu não sei se a doutora Joana, nutricionista, ainda está aqui na live, mas ela hoje esteve comigo em consulta e ela presenciou uma paciente minha que eu atendi a primeira vez em abril e hoje, 6 meses depois, né, abril, 4, mais ou menos 6 meses, ela tirou 4 medicamentos, tá? Ela hoje chegou em consulta. Joaninha, se você estiver online, você confirma aqui, por favor, para as pessoas terem uma... Eu sei que as pessoas acreditam em mim, né? Eu não tem porque eu ficar mentindo. Ah lá, Joaninha, lembra da paciente? Em abril, 17 de abril, se eu não me engano, porque eu lembro que era um dia antes do meu aniversário, ela usava 4 medicamentos para o sistema nervoso central, já não lembro quais eram todos os medicamentos, eu lembro que tinha antidepressivos, e agora ela chegou em consulta e eu falei, o que você está usando agora? Nada, parei já os 4. Como você está me sentindo? Estou excelente, estou extraordinária, etc. E ela falou até, eu achei mais do que eu achei que ela fosse responder. Eu pensei que ela ia falar, eu estou me sentindo bem, né? Sertralina, ela usava a sertralina, o triticum, a sertralina, o lorazepam e tinha mais uma, não lembro. Eram 4 medicamentos, se a paciente tiver aí também pode falar. E ela parou os 4 em 6 meses de tratamento. E o que eu fiz no tratamento dela? Equilibrei hormônios, já falei, o ansiolítico. Equilibrei hormônios e nutrientes. Eu fiz um ajuste hormonal e nutricional. Então isso não é magia, gente. Isto é modular, né, a fisiologia a partir da bioquímica, enzimas, né? Enzimas no corpo dela, os funcionários dela começaram a funcionar, né? Então ela devia ter funcionários preguiçosos que não produziam serotonina no corpo dela, então ela tinha que usar substâncias inibidoras da recaptação de serotonina, químicos que a longo prazo deixam de fazer efeito, a longo prazo aumentam o aparecimento de problemas neurológicos, como até demências, né? Se você usar durante muito tempo, está descrito. A longo prazo aumenta risco de cancros, a paroxetina tem uma relação direta com câncer de mama em mulher, tem estudos claros mostrando isso, que aumentou em 4 a 6 vezes o risco de câncer de mama em mulheres. Então você não pode ficar usando essa medicação a longo prazo, mas quando você faz o equilíbrio hormonal e o suporte nutricional, o que você está fazendo? Você está estimulando aqueles funcionários no corpo, né? Aquelas vias para funcionar bem, né? E aí você está dando um nutriente que, além de fazer ela se sentir bem, como ela chegou hoje, você está dando saúde para uma pessoa. Não é maravilhoso isso, gente? Pois é, isso é possível e isso é medicina, né? A medicina é isto. Não é a gente só com medicamentos remediar aquela doença, não é? É a gente otimizar o corpo daquela pessoa com o que a natureza nos deu de melhor. Os nossos hormônios, né? As nossas enzimas e os nutrientes que vêm da alimentação. E eu não estou falando nada contra químicos, porque se uma pessoa está com uma depressão major com ideia suicida, eu acho que ela, nesse momento, ela deve usar. Mas nesse caso, essa paciente que eu estou falando, ela é uma paciente que usava isso durante muitos anos usando essas medicações. Ela já estava tendo efeitos colaterais e associação de medicações que já deixavam de fazer o efeito, né? É o normal, né? Aqueles processos de taquifilaxia e habituação. Então aqui, né, esse discurso todo, né, e obrigado aí pela participação, Joaninha, de confirmar aí, lembrar dos medicamentos. Olha lá, a Anabela em consulta hoje também, reposição hormonal é vida. A Anabela já era linda e agora ficou linda e melhor ainda. Então o que acontece? Eu acho que é possível, né? Eu não conheço o seu caso,
Eu aqui pelo Instagram, eu não tenho autoridade para mandar você parar nada, tá bem? Pela minha experiência, é óbvio que é possível numa pessoa que esteja alinhada. Olá, Dianinha, você conseguiu bater recorde, chegar já 5 minutos passado o horário da live, né? Teoricamente nem era para eu estar falando, né? Mas o tagarela aqui, que ontem ficou sem voz, não para de falar, mas eu vou responder a última pergunta. Então, na minha experiência, né, diária, eu tiro medicamentos dos meus pacientes, porque eu equilibro o corpo e eu consigo isso não em todos, né? Eu não sou unânime em nada nessa vida, mas eu tiro dos pacientes que querem se transformar, dos pacientes que entendem que a solução, né, o tratamento não está no médico, o tratamento está na pessoa. Eu só consigo abrir a cabeça delas, né? Não, a live é sempre tão legítima. Vou mudar meu horário da live por causa de você, Dianinha. Você é outra que merece, né? A outra paciente linda aqui também, resultados maravilhosos. Então é assim, a cura está no paciente, né? A cura não está no médico, né? O dia do médico é a melhor coisa para eu terminar essa live no dia do médico para, né, descer do pedestal, né? Que o médico às vezes gosta de estar no pedestal, né? E de uma forma muito humilde dizer para todo mundo, a cura está no médico, a cura está no paciente, não está no médico. O médico é só um mensageiro. Eu nunca na vida consegui esse resultado se o paciente não entender que a cura está nele. Ele tem que mudar os hábitos de vida, o que a gente começou falando nessa live, rotinas de vida saudáveis, né? Respeitar o ciclo circadiano, né? Otimizar as vias naturais de saúde. É isso que traz a saúde. Não é um remédio. E o médico que passa um remédio e coloca um carimbo naquele paciente, e isto é para o resto da vida, etc., né? Foram dois preguiçosos. Um médico que não quis orientar aquele paciente para mudar a vida dele e um paciente que recebeu essa informação e se acomodou. Agora eu vou ficar tomando isso pro resto da vida, tá bem? Eu não sei como é que é a sua condição, Isabel, porque isto eu não consigo, né, falar aqui por uma rede social. Mas eu tenho certeza que é possível fazer isso em pacientes com lúpus, com psoríase, com tireoidite Hashimoto ou para qualquer outra doença autoimune. Ele é um antiagregante, um anticoagulante, né? Cheio de efeitos colaterais e que está relacionado com a capacidade, com o estímulo coagulação que acontece no lúpus, mas que num paciente equilibrado e modulado, você tem vários nutrientes que podem minimizar esse processo, né? E, porventura, retirar até uma medicação. Eu não sei se, por exemplo, você toma um ômega 3, que é uma substância que tem um efeito antitrombótico, né? Natural, que faz um bem extraordinário para a sua saúde e também tem um efeito anticoagulante. Eu não sei, nem sei se cabe isso para você, mas isso é uma possibilidade. Eu só estou aqui abrindo possibilidades. O Plaquenol, ele é uma medicação antimalária, né? É um medicamento para tratar malária, mas que tem um efeito de modulação do sistema imunológico. Só que existem várias outras substâncias que têm esse efeito, que podem ser associadas ao Plaquenol, a ponto de, no momento, até retirar o Plaquenol, porque é uma medicação cheia de efeitos colaterais. É um químico, né, para tratamento de malária. Você vê que você está usando até o efeito colateral do remédio, que o remédio não foi desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para tratar malária. Artrite reumatoide é a mesma coisa, Paulo, exatamente a mesma coisa. É uma doença autoimune que compromete articulações e que você consegue modular ela de uma forma natural. Mas se precisa, né, de uma mudança radical de várias coisas que o paciente tem que estar apto, né, disposto a fazer. Então o Plaquenol, como eu falei, o antimalárico, você tem várias formas de regular a sua imunidade, vitamina D, uso de alguns hormônios como o estriol, né? A regulação hormonal é fantástica para isso e etc. E a pregabalina, que aqui é usado como uma estratégia analgésica, anti-inflamatória, etc., que na verdade é um anticonvulsivante. Mais uma vez, você está usando uma medicação que tem uma indicação, tratar convulsão, que eu acho que não é o seu caso, né? Você está usando por causa do lúpus, você está usando o efeito colateral de uma medicação. Você vê que até os usos são off-label, né? Não são off-label, mas são, não sei se é off-label, porque eu não sei se está descrito também o uso para isso. Mas é o tal negócio, né? É uma indicação que nem é adequada do medicamento. Agora, quando você equilibra o corpo de uma pessoa, equilibra os hormônios, a parte nutricional, você está fazendo o fim, o tratamento que o fim é a saúde, né? Olha que maravilha, que coisa fantástica. E eu acredito
piamente, do fundo do coração, que isso pode acontecer. Faltou uma pergunta, gente, da Sofia Vale, vou responder rapidinho, depois eu posso discorrer mais sobre isso, porque eu tô cansado, né? Eu tô 1 hora falando sem parar. Bom dia, doutor Rodrigo. Pode falar um pouco sobre protetores solares? Tem alguma dúvida? Devo aplicar antes de sair de casa ou devo apanhar sol sem eles para ser mais eficaz e reforço da vitamina D? Protetor solar, gente, é um grande lobby, né, de indústrias cosméticas que querem passar essa ideia de que, né, você vai morrer de cancro se sair na rua e pegar sol. E isto é outra falácia, né, e outra invenção da indústria para vender produtos. Não existe isso. Para vocês terem uma noção epidemiológica, nunca existiu tanto uso de protetor solar como na atualidade e nunca existiu uma incidência tão grande de cânceres de pele como na atualidade. Existe uma relação direta entre a quantidade de uso de protetor solar hoje e a quantidade de câncer de pele. Cara, no mínimo a gente tem que pensar, porque no início do século passado não tinha câncer de pele, tinha muito pouco, e não tinha protetor solar. E agora todo mundo toma banho de protetor solar e a incidência, o câncer de pele, se eu não me engano, não vou falar com certeza absoluta que eu não sei, mas eu acho que é o câncer de pele mais prevalente da humanidade. Então olha aqui, né, que coisa em contrassenso. Então eu nem preciso falar muito sobre isso, né? Eu preciso dizer sim, você tem que pegar sol, porque sol é um remédio, né? É uma dádiva da natureza, não pode ser em excesso, porque mesmo um remédio, se você tomar muito, tem efeitos colaterais e vai dar problema. Você tem que pegar de uma forma consciente, né, e diária. Então você pegar um pouquinho de sol todos os dias, isto é o melhor remédio que você pode ter, né, para sua vida depois de regular o ciclo circadiano, que aliás tem a ver, é você de dia se expor ao sol, você começa a equilibrar a sua liberação de cortisol e seu ciclo circadiano, e se puder deixar os raios solares, né, entrarem no seu corpo, todo o seu corpo está sinalizando que é dia. Esse sol da manhã não é o ideal para produzir um hormônio no nosso corpo, chama-se vitamina D, mas aí são 20 minutinhos de sol no meio do dia, né? E aqui em Portugal, numa latitude 40, talvez você precise de uma suplementação durante alguns meses. Mas o sol é vida e você tem que pegar. Agora, se você for para um local de praia, se você tiver o dia inteiro em praia, se você não conseguir se proteger de nenhuma forma, é óbvio que o protetor solar ele tem esse espaço, mas você tem que usar um protetor solar o mais biológico possível, que tenha menos, né, fatores químicos possíveis, porque muitos deles estão relacionados com cancros, né? A gente está mais que descrito aí, toda hora tira um parabeno, um octacrileno, substâncias que entraram no mercado, causaram um monte de problema e depois tiram. Mas aí as pessoas que sofreram os problemas, né, ficaram com os problemas. Então, usar protetores físicos, protetores biológicos, barreiras físicas como chapéu, camisa, para-vento, né, aqueles guarda-sóis, etc., mas evitar ficar usando protetor, óleo de coco, fantástico óleo de coco, muito bom, né, para não deixar queimadura solar, mas ele não vai proteger do excesso de radiação ultravioleta, tá bem? Que ele não vai filtrar ultravioleta, mas ele não vai deixar a sua pele realmente com aquele vermelhão queimada. É excelente óleo de coco para hidratar a pele, só que usar de forma consciente, tá bem, gente? Isso é o mais importante e esse é o recado que eu vou deixar aqui no final dessa live. Vamos ter bom senso nas coisas, fazer as coisas com equilíbrio, tá? E consciência. E parar de ouvir cegamente essas informações que a gente sabe, né, que tem conflitos de interesse. Vamos passar protetor solar para dormir, né? Porque, sei lá, tem a luz do seu candeeiro que pode te causar um cancro. Isso é surreal, né, gente? Isso é surreal, mas eu já ouvi essas determinações que você tem que passar protetor solar em casa por causa da luz doméstica. Então, aí a gente vê que, né, é um lobby de indústrias querendo vender coisas e isso não existe. O ser humano, né, a vida inteira se expôs ao sol. A gente tem uma adaptação fantástica para isso. Nosso corpo se regula totalmente. Eu estava hoje conversando com a Joana sobre enzimas que o nosso corpo produz para metabolizar o excesso de hormônio que o nosso corpo produz. A vitamina D, ela não intoxica se a gente ficar muito tempo no sol. A gente tem uma enzima chamada 24-hidroxilase e etc., mas não vem ao caso nem dá pra falar sobre isso agora. É ter bom senso nessa vida. E com essa mensagem eu termino a live de hoje. Live especial do Dia dos Médicos, que falei aqui, né, durante quase 1h e 20 minutos. Gente, beijão, obrigado por tudo. Até semana que vem. No dia 6 vai ter o MES. Quem puder depois se inscreva lá no link. Eu tenho um prazer
indescritível de fazer, né? E transformar a vida de todos vocês. Essa é a minha missão na vida, dada por Deus, estimulada pelo meu Pai, e que eu procuro exercer todos os dias da melhor forma possível. Beijinho, gente. Beijão, Jô. Beijinho, Aninha. Obrigado por tudo. Flavita do meu coração, você tá aí. Eu fico com os olhos emocionados de falar sobre isso, falar do meu pai, né? E aí me aparece um monte de gente que eu adoro, amo de paixão. Beijinho, gente. Obrigado por tudo. Até semana que vem. Boa noite. Já chorei. Oh, meu Deus do céu.